aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Chaves e eu sou um dos colaboradores do projeto EcoNature e esse é o Giro da Semana número 8. Para quem está aqui pela primeira vez, o Giro da Semana ele é um quadro exclusivo do podcast EcoNature, onde a gente comenta algumas das notícias mais relevantes sobre o meio ambiente que saíram na semana anterior. Então as notícias que eu vou comentar aqui, elas saíram entre os dias 7 e 13 de março de 2021. Bora conferir então, pessoal? Para começar então, a nossa primeira notícia, ela saiu na agência Câmara de Notícias, que é o portal de notícias da Câmara dos Deputados, e ela fala da eleição da deputada federal Carla Zambelli, do PSL, para presidenta da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados em um mandato de 1 ano. A Carla Zambelli, para quem ainda não conhece, ela é fundadora do movimento Nas Ruas, que foi um dos principais movimentos a favor do impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, e ela também publicou o livro Não Foi Golpe, Os Bastidores da Luta nas Ruas pelo impeachment de Dilma. Ela é conservadora e apoiadora do presidente Jair Bolsonaro. Então a deputada assumindo a Comissão de Meio Ambiente não tende a fazer grande contraponto às políticas atuais do presidente e do seu ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Na sua posse, ela listou como prioridades do seu mandato a bioeconomia, que é um modelo de produção industrial onde os principais pilares são a produção de bioenergia e de insumos químicos e materiais renováveis, com a substituição da indústria petroquímica e do carvão mineral, por consequência. Ela também citou a regularização fundiária com direitos e deveres para os ocupantes da terra, o combate ao desmatamento ilegal, o aumento da segurança jurídica na legislação ambiental, a universalização do saneamento básico no Brasil, e também disse que vai trabalhar em conjunto com a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. É um discurso muito bacana, mas a gente precisa dar uma olhada mais a fundo em tudo isso. Em relação à bioeconomia, a ideia em si é bem interessante, mas a gente precisa entender que a natureza tem limites de qualquer jeito. Não adianta somente a gente mudar a matriz de produção se a gente continuar consumindo os recursos desenfreadamente sem tempo para que eles se renovem. Sem mencionar que no Brasil a bioeconomia já é uma realidade antiga, como no caso do etanol, que é um biocombustível derivado da cana-de-açúcar e, como a gente já conversou em um episódio passado aqui do Giro da Semana, a produção da cana-de-açúcar ela também gera seus impactos. Logo, a gente precisa mudar as fontes dos recursos que a gente consome sim para fontes renováveis, mas a gente deve fazer isso de maneira sustentável, para que a gente não retorne para o mesmo problema, ou seja, a utilização abusiva dos recursos ambientais, gerando somente problemas diferentes, mas que vão ter o mesmo final, que é a destruição do meio ambiente. E quando ela fala da regularização latifundiária, é outro ponto que eu acho contraditório. A Carla Zambelli ela é uma forte apoiadora do governo Bolsonaro, que é extremamente crítico a movimentos sociais como o MST e o MTST. E ele é extremamente favorável a grandes latifundiários e agricultores. Por isso, eu vejo isso ou como papo para boi dormir por parte da Carla, ou até como uma ameaça velada aos ocupantes de terrenos clandestinos. Especialmente quando ela cita direitos e deveres desses ocupantes, dando a entender, na minha opinião, é claro, que a regularização dessas situações vai ser condicionada a algumas regras, fazendo com que provavelmente muitos desses candidatos à regularização não sejam elegíveis para tal benefício. Mas vamos ver, Só mais para frente mesmo para a gente poder ver qual vai ser a real atuação da deputada nesse sentido. Mas o importante é que a gente se mantenha de olho para garantir que seja feito justo, tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente e para o país. Outro ponto que eu quero comentar aqui é em relação à universalização do saneamento básico no Brasil, que é uma meta que obviamente não será alcançada no mandato dela, e nem era de se esperar isso. Inclusive, de acordo com um novo marco regulatório do saneamento básico, pensado e sancionado recentemente pelo Poder Executivo, essa é uma meta para 2033. Mas, nesse mesmo marco, abre-se também a porta para o início da privatização dos serviços básicos de saneamento, o que a longo prazo pode ser muito danoso e acabar, na verdade, dificultando que a universalização seja atingida. Provavelmente, ela falou sobre o assunto porque uma das suas pautas enquanto presidenta deve ser a defesa do marco regulatório e muito provavelmente das privatizações que podem ocorrer no próximo ano. Algo que já é sabido ser de grande interesse do presidente e também do ministro da Economia, Paulo Guedes.
Mas, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre saneamento e o novo marco regulatório, tem uma palestra lá no nosso canal do YouTube sobre o assunto. É só procurar lá, é um dos nossos primeiros vídeos lá de meados do ano passado. Bom, retomando aqui, pessoal, o discurso de cara, ele é bonito, indo até de desencontro com as políticas adotadas nos últimos 2 anos pelo governo federal e ferrenhamente defendida pela deputada. Mas, se analisar bem, dá para ver que ela realmente não deve fugir muito do que vem sendo feito nos últimos 2 anos. Inclusive, ela já deu uma entrevista afirmando que não considera culpa do governo o aumento do desmatamento e nas queimadas também, nos últimos 2 anos, e que vai para cima das ONGs para fiscalizar como elas têm empregado o dinheiro que elas recebem, o que a gente sabe ser, na verdade, uma ameaça de censura econômica da atuação das ONGs, que são contrárias ao governo Bolsonaro, algo que já vem ocorrendo desde que se começou o mandato do presidente Jair Bolsonaro. E essa entrevista, obviamente, foi depois de ser eleita presidenta da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. Mas voltando à fala dela depois de eleita, a deputada, ela ainda diz que considera o Brasil um exemplo de sustentabilidade para o mundo, citando que a gente tem 60% da nossa mata nativa preservada e 84% da Amazônia preservada, além da lei ambiental mais restritiva do mundo, que eu só posso assumir que ela esteja falando do novo Código Florestal, e uma agricultura de baixo carbono, com o país sendo responsável por menos de 3% das emissões de gases do efeito estufa no mundo. Ela não cita as fontes para essas afirmações e eu procurei aqui, e esses dados sobre desmatamento, eles são do ano da posse do presidente Bolsonaro, 2019. E como a gente sabe, principalmente por conta de diversos alertas da equipe de monitoramento do INPE, o desmatamento ele tem aumentado, assim como as queimadas também bateram recordes no ano passado. Então, obviamente, esses dados que são do ano que o presidente assumiu, eles precisam ser atualizados para 2020. Mas, até mais importante do que isso, esses valores não necessariamente são altos. A gente precisa pensar nas circunstâncias desse desmatamento. Por exemplo, muitas das áreas que não são desmatadas, na verdade elas não têm grande valor para a agropecuária, o que acaba fazendo com que a nossa pressão do setor da agropecuária, no caso, seja muito maior sobre determinados ecossistemas que a gente considera aptos para essas atividades. E isso pode acabar impactando fortemente espécies que são restritas a esses ecossistemas. O que eu estou querendo dizer aqui, pode ser que mais de 60% do território brasileiro não esteja desmatado. Porém, esse 60% pode englobar 100% do território de vida de um animal, de uma espécie animal, ou de uma espécie de planta, ou 100% do território que oferece um determinado serviço ambiental de grande valor para nós humanos, no caso. Então, assim, são dados aparentemente bonitos, mas que não necessariamente são bons de verdade. A gente precisa de muito cuidado quanto ao que a gente ainda pode desmatar, ao que a gente deve reflorestar e também sobre como a gente está produzindo. Porque a liberação massiva de agrotóxicos que vem ocorrendo nos últimos anos provavelmente vai ter reverberações grandes nos próximos anos. Quanto à contaminação dos solos, das águas e das pessoas também. Cada região, cada bioma, cada situação é única. Números gerais não necessariamente dizem a realidade sobre a saúde do meio ambiente e da população brasileira. A gente teve, é lógico, alguns deputados de oposição que meio que fingiram que pressionavam a deputada a adotar um comportamento que sirva de contraponto ao governo federal, como a Thalíria Petroni do PSOL, o Camilo Capibaribe do PSB e o Ayrton Faleiro também do PT. Mas o que não deve surtir muito efeito, já que alguns nem parte da Comissão de Meio Ambiente são, e tanto a presidenta eleita, mas também os seus vices são de partidos mais alinhados com as políticas do governo federal. Casos do deputado coronel Crisóstomo, do PSL, e também do Carlos Gomes, do Partido Republicanos. E em menor escala também, do deputado Henrique Gaguin, do DEM. Então, na minha opinião, tempos nebulosos tendem a se manter durante o mandato da deputada Carla Zambelli à frente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, mas haver novos capítulos desse filme de terror ambiental, que tem sido a política ambiental brasileira nos últimos 2 anos.
A nossa segunda notícia, ela foi publicada pela Folha de São Paulo e ela fala de uma portaria, a portaria 151, que foi publicada pelo ICMBio e que basicamente estabelece uma censura prévia na produção acadêmica e científica feita pelos servidores do órgão. Segundo a portaria, é delegado à Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento de Biodiversidade do ICMBio, que é a ADBio, a competência para autorizar previamente a publicação de manuscritos, textos e compilados científicos produzidos no âmbito e para este instituto em periódicos, edições especializadas, anais de eventos e afins. E atualmente, assim como outras diretorias do ICMBio sob a gestão do ministro Ricardo Salles, a ADBio é chefiada por um oficial da PM de São Paulo, o tenente-coronel da reserva Marcos Aurélio Venâncio, que no seu currículo, segundo o próprio ICMBio, tem como formação jurídica e na área de gestão pública e trabalhou como professor universitário. Bom, essa portaria, a princípio, ela vai impactar dezenas de servidores que realizam ciência ao mesmo tempo que trabalham no ICMBio, inclusive aqueles que fazem cursos de pós-graduação, como mestrado e doutorado. E para o presidente da Associação Nacional de Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente, que é a ACEMA, o Denis Rivas, é ainda pior, tudo isso ainda é pior. Segundo ele, essa é uma tentativa de controlar não só a produção acadêmica, como também a opinião dos servidores. A ACEMA classifica ainda o Código de Ética que foi instituído pelo ICMBio em maio de 2020, em maio do ano passado, como uma mordaça aos servidores. Porque o Código de Ética ele proíbe que os servidores, sem autorização, divulguem estudos, pareceres e pesquisa ainda não tornados públicos. Então, eles acabam precisando de uma autorização para divulgar qualquer informação que eles possuam. Então, logo a gente vê que essa atitude de censura no ICMBio por parte do Ricardo Salles, desde que ele assumiu o Ministério do Meio Ambiente, é uma atitude que tende a ser recorrente nos próximos anos, então ela tende a se repetir, deixando claro então que todos os dados e informações que forem apresentados pelo ICMBio nos próximos anos, eles devem ser analisados com muito cuidado. Porque mesmo que essa autorização, entre aspas, que eles estão cobrando agora, não seja com sentido de censura, as pessoas que são responsáveis por autorizar ou não esses trabalhos serem publicados, elas não possuem requisitos técnicos suficientes para analisar a relevância ou até mesmo a qualidade de um trabalho acadêmico, uma vez que elas não atuam na área nem nada do tipo, E outro ponto que foi levantado nessa matéria pela diretora de ciência do IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, a Ânia Alencar, é que a produção científica deveria ser neutra. Ou seja, se os funcionários do ICMBio estão produzindo coisas que estão revelando problemas e caminhos para soluções desses problemas, o órgão deveria acatar isso. E ter esse tipo de censura acaba sendo algo muito questionável. Já, por outro lado, o ICMBio, ele se defende e diz que a portaria ela tem efeito somente sobre as publicações oficiais do órgão e que, segundo o Código de Ética do ano passado, essas publicações já deveriam ser aprovadas pelo presidente do Instituto e a portaria 151 nada mais é que uma mera delegação ao diretor da ADBio, que já seria a diretoria responsável pelos centros de pesquisa do órgão. Sendo assim, segundo o ICMBio, a portaria implicará somente os trabalhos produzidos por servidores que serão publicados pelo próprio órgão, provavelmente em alguma das suas duas revistas eletrônicas ativas atualmente, a Bio Brasil e a CEP-Sul. Mas é claro que a portaria é muito nebulosa, como tudo que vem da pasta do meio ambiente desde que o Ricardo Salles assumiu. Mesmo o ICMBio falando que o impacto vai ser só sobre os servidores e publicações oficiais do órgão, e que isso tudo é uma mera formalidade, a portaria não diz bem isso. Pelo contrário, a meu ver, ela parece bem vaga, podendo sim no futuro ser usada para uma censura prévia não só dos servidores, mas de qualquer pesquisador que quiser publicar dados referentes ao âmbito de atuação do ICMBio, como é o caso de praticamente toda a ciência relacionada ao meio ambiente realizada no Brasil, especialmente nas unidades de conservação, já que isso tudo é responsabilidade do ICMBio.
e que é responsabilidade do ICMBio também conceder licenças de pesquisa e coleta de dados em áreas naturais no Brasil. E mais, em momento nenhum a portaria faz referência exclusiva aos servidores do ICMBio e nem mesmo a publicações feitas pelo órgão. É tudo muito vago, o que acaba transformando essa portaria em algo muito arriscado para a ciência ambiental do Brasil de maneira geral, na minha opinião. Essa censura com certeza vai impactar muito da ciência realizada pelos servidores do órgão, especialmente aqueles que estão penando dividindo seu tempo entre o trabalho realizado no ICMBio e uma pós-graduação, que é algo que eu falo por experiência própria. É algo que consome muito e exige muito a nossa dedicação. E isso ainda pode desmotivar quem já está no meio de uma pesquisa e agora passa a ver a chance do seu trabalho não ser publicado porque está contradizendo algo que o Ricardo Salles ou o Bolsonaro gostariam de ouvir. Particularmente, eu não vejo como a censura da ciência e a negação de dados e fatos possa dar certo, nem em questões ambientais e nem em outras questões, como a gente consegue ver claramente hoje em dia com todo o impacto da negação da ciência pelo governo federal, tanto em relação ao desmatamento e às queimadas que só pioraram, quanto a pandemia de Covid-19, que só se agrava no país também, nos tornando um risco para a saúde do mundo e também de praticamente todas as pessoas, sem grandes exageros mesmo, pessoal. E para fechar então, a nossa terceira e última notícia, ela é sobre um estudo que sugere que ecossistemas saudáveis são vitais para reduzir o risco de futuras pandemias, que é um assunto que a gente já vem falando aqui no Econature, inclusive já foi falado no Giro da Semana, se eu não me engano é na 4ª edição, em que eu comento uma entrevista da Maria Neira, que é diretora de Saúde Pública e Meio Ambiente da OMS, e também foi falado no quadro Econature Comenta desse mês, que foi com o Gabriel. Se você não conhece o Econature Comenta, ele é um quadro exclusivo do nosso YouTube, onde a gente comenta algum assunto ambiental que esteja em grande evidência no momento. E o desse mês, então, foi a relação entre pandemias, que assolam a saúde humana, e a degradação ambiental. E está muito bacana, galera. Recomendo bastante vocês assistirem depois que terminar esse episódio do Giro da Semana. Bom, voltando aqui, o estudo foi publicado na revista Parks, como parte de uma edição especial intitulada Covid-19 e Áreas Protegidas. Leitura essencial para um mundo assombrado por uma pandemia. O título do trabalho é Transbordamento induzido pelo uso da terra, ações prioritárias para gestores de áreas protegidas e conservadas. E a equipe que foi responsável pela realização do trabalho foi formada por pesquisadores de instituições como a African Wildlife Foundation, Universidade de Oklahoma e a UCN, World Commission on Protected Areas. E no estudo eles destacam que a mudança no uso da terra, ela impulsiona o surgimento e a disseminação de micro-organismos que podem ser patógenos, e que vão infestar a vida selvagem e os humanos com graves consequências para a saúde ambiental, animal e humana. E ainda, segundo eles, a pandemia da Covid-19, que é causada pelo vírus SARS-CoV-2, ela demonstra a incapacidade da sociedade de responder em tempo hábil a novos patógenos, o que acaba resultando em sofrimento humano em massa e mortalidade. E as áreas protegidas e conservadas, então, elas servem como uma abordagem para proteger as espécies e a integridade ecológica, tendo um papel crucial para desempenhar na salvaguarda da saúde pública. E o estudo diz ainda que a remoção estratégica de plantas invasoras que acabam sustentando patógenos zoonóticos, vetores ou hospedeiros de doenças pode funcionar como uma contramedida, ou seja, uma espécie de defesa ecológica contra pandemias. E eles citam um exemplo lá nas Ilhas Maurício, no Oceano Índico, perto de Madagascar, onde plantas exóticas invasoras reduziram a qualidade do hábitat da raposa voadora mauriciana, que é uma espécie de morcego grande, que parece uma raposinha mesmo, só que com asas, que é a Pteropus niger. E isso resultou em maior forrageamento, ou seja, procura por alimentos e recursos, por parte desses animais em terras agrícolas e ambientes urbanos, o que acaba aumentando a probabilidade de um encontro ocasional com um humano e a transmissão de um patógeno com potencial pandêmico para a nossa espécie. E eles também afirmam
que a prevenção de pandemias precisa que a saúde humana seja considerada um serviço ecológico e apelam ao reconhecimento de que gestores de áreas protegidas, então, estão na linha de frente da segurança da saúde pública. E, por fim, eles propõem, então, a realização de algumas ações, como vigilância sobre a ocorrência de patógenos, ou doenças clínicas, em populações tanto animais selvagens quanto de humanos, e a promoção da imunidade de paisagem em áreas conservadas e protegidas, através de medidas que incluem não perturbar essas paisagens e manter um conjunto completo de espécies nativas e suas relações ecológicas. Bom, sobre essa notícia então, ela é só mais uma que traz algum estudo ou algum grupo de cientistas, ativistas ou especialistas tentando trazer luz a essa questão e mostrar para o mundo que o problema ambiental é uma questão de saúde pública e isso é inegável. É notório que os problemas ambientais, como a falta de saneamento, o uso agrícola desenfreado de agrotóxicos e fertilizantes químicos, a poluição atmosférica, eles afetam a nossa saúde diretamente e diariamente, Mas o problema do desmatamento, às vezes, ele passa um pouco desapercebido para nós que moramos nas cidades, principalmente, onde o desmatamento já ocorreu há muito tempo. É muito importante, então, que a gente crie logo essa consciência de que a conservação de áreas nativas, de ecossistemas os mais intactos possíveis, vai servir como uma barreira contra muitas pandemias que ainda não nos assolam, mas que podem aparecer no nosso futuro próximo. Assim como foi com a AIDS, com a Ebola, com a Covid-19 agora, e até com doenças que a gente é mais familiarizado atualmente, como a dengue, chikungunya e até o Zika vírus. Então fica aqui o meu endosso. Precisamos sim discutir os problemas ambientais como questão de saúde pública, porque isso é vital para a nossa existência nesse mundo com o máximo de qualidade possível. Bom, galera, é isso então. Acho que a gente fechou aqui 3 notícias muito importantes, 2 falando sobre o meio ambiente no Brasil, E aí a minha opinião é que tempos nebulosos para o meio ambiente brasileiro deve se manter, agora com censura e talvez até com um pouco mais de endosso do governo federal, agora que eles também têm o apoio da Câmara dos Deputados, já que a presidenta e os vice-presidentes da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados são alinhados com o presidente da República, com o governo federal e com o seu ministro, Ricardo Salles, nas questões ambientais. O que é uma pena, já que os retrocessos na área ambiental trazem problemas que vão muito além da perda de biodiversidade por si só, gerando impactos negativos na saúde do povo brasileiro e na economia do país, que fica mal visto internacionalmente e perde credibilidade para maiores investimentos externos. E também uma terceira notícia para falar um pouco sobre degradação ambiental e pandemias, porque realmente esse é um assunto do momento que deve ser amplamente discutido para que a gente tenha cada vez mais consciência de como a gente está impactando as nossas próprias vidas através da degradação ambiental. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse podcast hoje, porque eu curti muito gravar ele. Acho que são notícias importantes que devem ser discutidas. E é isso. Espero vocês no próximo. Um abraço e até lá, pessoal.